já foram orientados mais ou menos. Tem aqui como usar, mas nós vamos fazer mais uma exposição, porque eu quero incentivar vocês de aproveitar, de entrar aqui com antecedência, uma semana antes, de utilizar estes visuais. Primeiro, aqui tem os jogos de feltro. São essas peças, e tem peça para tudo. Aqui é uma tenda, né? Todo mundo viu. Vai passando para o pessoal ver como é resistente esse material. Aqui tem umas mulheres, tem peça para tudo e qualquer assunto. Cadê a lei? Vocês têm um livro que acompanha esse jogo? Porque existe um livro e daí você procura a história e tem os números da peça que você precisa para contar aquela história. Só que muitas vezes a gente simplesmente poderia olhar e ver e escolher o que a gente quer, tá? Daí o livro está em inglês, mas mesmo assim, com um pouquinho de ajuda, dá para entender a coisa, porque também tem os trechos bíblicos. Aí você pode olhar por trecho e o resto é número, que não muda de idioma para idioma. Então não é tão difícil utilizar esse livro. Esses vêm com vários fundos. E o fundo está montado num papelão, não sei onde estão. Esses fundos. Ok. Então você tem. O meu marido fez umas tábuas para mim, para montar os meus fundos. Daí este é o deserto, também tem a terra, tem o mar. E tem um que pode servir como o templo, ou então, pode servir como o palácio de Esther. Ele tem várias coisas que pode servir, né? Para estes fundos, você vai montando as peças e gruda. Tá vendo? Tem tudo isso. Isso aqui se torna a sua apresentação muito viva. E você pode deixar as crianças palparem à vontade, eles não vão estragar essas coisas aqui, tá certo? Daí, pelo menos uma vez no mês, cada professor deve estar utilizando desse feltro. Mesmo que você tenha um material didático que providencia um outro tipo de visual, você não está preso para aquilo que sua revista sugere. Você pode variar, pode ampliar, pode utilizar destes recursos aqui. Isso é muito bom. Agora eu vou passar para cá. Ana, só uma dúvida. Fala. Seria em que faixa etária? Até que faixa etária a gente pode usar a forma? Eu uso até com jovens, às vezes. Mas até 12 anos você pode usar. Você não pode abusar com criança de 10 a 12 anos. Mas uma vez por mês, uma vez em 40 dias, você pode usar tranquilo, eles vão gostar. Porque quando se torna novidade, quando não usa semana por semana, eles gostam. E outra coisa, bem observada. Quando as crianças são menores, você vai usar menos peças. Eles não precisam de um monte de detalhe. Você precisa a árvore, Zaqueu e Jesus e pronto. Quando são juniores, você vai querer as outras pessoas, você vai querer a cena do jantar com os amigos de Zaqueu, talvez uns aves no fundo, vai querer ampliar peça. Porque o olho, essa está entrando em outro estudo, né? O olho de uma criança pequena não está bem desenvolvido. Quando uma cena está muito cheia de objeto, ele não consegue interpretar tudo aquilo. Eu também. E sobrecarrega o nervo óptico. Esse é um fato físico. Então é melhor colocar pouca coisa para ele poder focar nessas coisas. Agora o olho da criança maior já pega de tudo, cata de tudo. O cérebro dele já está bem mais desenvolvido, tá bom? Outra dúvida relacionada ao feltro. Ok, muito bem. Aí vamos olhar aquele palhaço aí. O Davi? Não. Desculpe, Davi. Desculpa. Apontou pra você, não disse? Você tá ali, amor. Ok. Os outros já saiu correndo. Ah, soltou. Ali são bolsinhas, eu não investiguei direito. São bolsinhas? Daí você enfia dentro uma variedade de coisas. Pode enfiar dentro umas imagens. Aqui, 1, 2, 3, 4. Tem 12. Você pode ter uma sequência de 12 lições. Cada um tem uma gravura e você vai juntando para a hora da revisão. Você pode colocar os nomes dos seus alunos. Você pode colocar os nomes dos 12 discípulos. Pode colocar tudo quanto tiver nessas bolsinhas. E essa aqui é muito criativa. Você faz esses cartaz de prego que se chama, mas esse aqui é bem mais bonito. Você faz de vários formatos, de vários tamanhos para acomodar. E daí você
guarda, você conserva seu material. Parte do segredo é fazer exatamente o que vocês vêm fazendo, conservar, para que ainda tem para utilizar. Agora eu vou passar para cá. Nessas gavetas, vocês têm um monte de figuras coloridas e estão todos organizados por assunto, por história. Já está laminada. O que é isso? É Davi observando Jonatas, né? É uma gravura que você pode simplesmente vir aqui e escolher. Está pronto. A única coisa que você tem que fazer é vir e buscar. Então, tenha vergonha o professor que chega na aula e não tem visual. Não tem desculpa. Fala. Não tem. Aqui. Isso. Esse aqui tá bonito. Olha. Aqui é a cara bonita. Não sei de quem. Aqui é a feinha. Eu gostei. Eu não sei de quem é a história. Golias. Mas eu não sei de gravura. Oh, Golias. Ok, entendi. Tá joia. Muito bem. Então, vocês têm todos esses visuais. Tem outro gaveta que contém de assuntos não bíblicos, tipo família, tipo carrinho, tipo animal, um monte de coisa, tudo pronto. Agora nessa gaveta aqui, o que é que tem? Vocês têm livrinhos, cartazes, tudo pronto, tudo plastificado. E aqui no verso já tem uma dica. Então esse aqui serve muito bem para uma aplicação. Vem investigar, vem curiar, vem gastar um dia de tarde aqui, vendo os recursos bonitos que vocês têm. Ou então pega uma ideia. Olha, eu queria uma coisa dessa para a minha sala, mas com outras gravuras, outras aplicações. Então vai para casa e faça. Faça. Aqui tem papel colorida, tem cartolinas. Com certeza, se você pedir à pessoa que é responsável, eles dão. Se não, gasta 70 centavos e compra uma cartolina. É para a obra de Deus, né? Mas... professores. Então, tem um monte de livrinho aqui. Aqui é Daniel, já está pronto, então não tem desculpa, nós vamos usar visuais, não vamos? Okay. Agora nós vamos descer de novo para a minha mesa, tá? Então vamos descer. Vou mostrar algumas coisas que podem ser adquiridas através da editora Cristã Evangélica, porque eu creio que o material deles é de alta qualidade. Esses fantoches vêm delas. Eu sei que vocês têm outros fantoches e existem outras fontes, mas eles vêm no material de maternal. Tem um monte de outro tipo de boneco. Aqui é Abraão e Sara e aqui o neném Isaac. Viu o jeito que tá bonitinho? E o que eu gostei desses, eu peguei, é isso aí. É velcro e canetinha. Eu posso fazer isso, você não pode fazer isso? Então a gente tira as ideias das outras pessoas. E eu quero 12 para ser discípulo, então eu vou fazer um monte. Eu vejo que não está tão complicado. Essas são 10. Eu acho que, eu não lembro, eu acho que são os filhos de Israel, fora Benjamim e fora José. Os outros 10 filhos, me parece que são, se não estou enganado. É luva, gente. Nós podemos confeccionar uma coisa como essa, ou então podemos usar essa aqui. Aqui tem a arca de Noé em forma de avental. Viu? Ela se amarra e daí vem os dedoches de todos os animais. Você coloca no dedinho, vai mostrando que eles entram na arca. Não é bonitinho? É lindo. E as crianças podem pegar. E eles têm outros recursos. Eu encorajo vocês de entrar no site de Cristã Evangélica, de pesquisar o que tem, porque eu amo os recursos delas. Como eu falei, em termos de maternal, em termos de pré-primário, é muito bom. Fora a questão de salvação, que eles não entendem de um ponto de vista bíblico. A partir do junior, eu prefiro outra coisa. Aqui eu trouxe um exemplo daquele feltro que vocês têm. Eu não sabia se vocês iam ter, mas este é do mesmo jogo. Estes feltros vocês possuem e são coloridos e lindos. Utilizem, não deixem ali, escondido. Traga para a sua aula. Também tem uns catalogos mais antigos que vocês também têm lá. Figuras de papel, como este verso. E estes precisam de algum fundo para grudar. Ok, tudo isso pode ser comprado e outras coisas. Mas, talvez não tenha exatamente o que você quer lá em cima.
Talvez vocês vão iniciar uma igreja e não tem condições de comprar essas coisas. Talvez vocês simplesmente queiram fazer uma coisa diferente. Então há um monte de coisa que vocês podem confeccionar, mesmo sem muito talento artístico. Meu talento é música, não é arte de pintura e tal. Mas eu aprendi a fazer essas coisas porque eu me esforcei. Vocês também podem aprender. Flanelógrafo pode ser confeccionado com uma simples figura com ou tecido TNT no verso ou papel de lixo. Funciona. Aí você pega alguma caixa rígida, passa a panela e a coisa gruda, a coisa fica. Você pode fazer seu próprio joguinho. Ou você pode ajudar seus alunos a fazer um joguinho que eles podem levar para casa. Que gracinha, né? Então isso está ao seu alcance. Mesmo que vocês trabalhem um dia numa igreja que não tem tanto recurso, tanto riqueza de coisa. Para criança pequena, nós confeccionamos certa vez essas janelinhas, né? Por trás de cada um tem uma gravura. E essas coisas, para comprar, é muito difícil no Brasil, é muito caro. Mas é uma coisa que uma criança pequena pode palpar e se entreter. Agora, exige um esforço, porque você tem que classificar o fundo e depois cada pecinha, porque senão eles vão rasgar. E essa aqui vem sendo rasgada, mas é antigo. Isso não existiu muito tempo, já fez muitas viagens também. Então, é uma maneira que você pode substituir o livro. Essa aqui também funciona. Talvez você não tenha quadro branco, ou então você está num ambiente, na época de EBF, parece que nós nunca temos sala suficiente. Você pode fazer um quadro branco com uma cartolina branca e papel de contato transparente. Funciona do mesmo jeito, sabia? Você escreve com o pincel e apaga direitinho. Então, e às vezes você quer uma coisa menor que dá para escrever. Ou nesses grupos casa que vocês têm, também funciona desse jeito. Então é fácil e é barato. Eu te disse que era bom a criança palpar, né? Então vocês têm que procurar maneiras de tornar seus visuais palpáveis. Aqui a ovelhinha, a gente simplesmente montou e passou o algodão. Agora a criança passa a mão, né? Essa aqui, ela pode triscar o papel camurso, das manchinhas da vaca, as pintadinhas. Aqui o sino vai tocando. Essa foi tudo que tinha a ver com alguma lição. Essa faixa etária. E por final, as rodas do carro rodam. Procura maneiras de tornar seus visuais palpáveis. Às vezes vem de um jeito e você vai melhorar, vai adaptar, vai tornar mais gostoso para seus alunos. Quando eu falei em usar a atividade do aluno, eu vou mostrar dois. Nós estamos demonstrando a diferença entre um lugar deserto e um lugar bom, para ilustrar a história de Abraão e Ló, que Abraão deixou Ló escolher, ele escolheu a terra boa. Essas foram pinturas que as crianças iam fazer, então nós pegamos e colamos a areia, ficou bem destacado e dá para a criança palpar. Aqui está linda, está colorida, né? E serviu como visual, mas depois as crianças escolheram o desenho que queria e pintava e levava para casa, então reforçava aquela ideia. Para a história de Naamã, essa ia ser a atividade do aluno e também serviu como visual. Ele faz seus mergulhos e pronto, ele sai limpo. É simples, mas criança não precisa de coisa complicada, precisa de coisa interessante e móvel, palpável. Então é bom. Nós inventamos essas figuras para representar Abraão e Ló e simplesmente montamos no papel cartão duro e dobramos para ficar de pé, né? E isso funciona, é uma coisa simples. E daí a gente foi trazendo, começou com Abraão e Sara, depois acrescentou Ló, depois foi acrescentando. Foi um desses que a gente foi trazendo para a sala, sempre acrescentando. Eu aprendi que é bom colocar alguma coisa, uma moeda, alguma coisa pesada para segurar. Mas a ideia dá para pegar. Você pode colocar um palito numa figura e vira fantoche. Ou então você pega uma bandeja de areia e coloca o fantoche dentro e fica. Então é muito útil, é muito simples e serve, vale para essas coisas. Tem um monte de maneira de fazer dedoche. E você coloca em seu dedinho. É só achar uma gravura e lá em cima tem um monte de livro de
gravura, cortar por aqui, acrescentar uma abinha e pronto, você tem um dedoche. Fantoche de saco. Você pega o saquinho, né? Cola a gravura, corta aqui e o menino fala: oi, meus colegas, eu sou o Daniel, como vai vocês hoje? Todo mundo vai gostar, garantido. E vai querer pegar o menino. Outra coisa que eu fiz certa vez, eu queria tornar uma história de livro de Atos mais ao alcance de umas crianças de 5 a 8 anos. Então eu mesmo fiz um livrinho em que tinha abas em que as crianças poderiam abrir. Cada aba tinha uma parte da história. Eu não vou contar uma história para vocês, mas eu vou mostrar alguns para ver que vocês podem ser criativos, podem inventar. Aqui é a prisão, onde está Paulo. E Paulo, mesmo sendo na prisão, ele está fazendo cartas para os irmãos. É uma coisa que as próprias crianças podem fazer. Daí, na hora eu tinha montado um tipo de livrinho, mas também podem ser folhas avulsas. E você vai entregando uma folha para uma folha para outra. Abre para nós, mostra o que tem dentro. Olha, sabe quem é? É Paulo. Daí a próxima vez você pergunte. Você abre para mim. Quem está dentro? É Paulo, tia. Lembrou? Né? Tá entendendo? Aqui é a porta da casa, onde tinha pessoas necessitadas, me parece. E assim por diante. Então vocês podem despertar a criatividade. Aqui é um outro livrinho que eu fiz com uma ajuda de uma irmã da igreja, que conta a história de Naamã. A gente pegou as gravuras, nós datilografamos a história e simplesmente montamos nosso próprio livro. Então isso, eu não vou dizer para vocês que isso é fácil, porque não é. E eu não vou dizer que foi rápido para fazer, pois não foi. Compensou? Compensou. Valeu? Valeu. Então, nem tudo que é rápido é fácil, é um meio para ensino. Okay? Aqui tem nosso homenzinho de colher. Pode fazer de um monte de jeito. O irmão observou que tem uma variedade de funções, né? Porque também pode dar palmada e pode puxar que ele está fugindo. Tá bom! Então é bom demais. Isso aí é super simples, mas será que a meninada vai gostar? Vai! E às vezes eles vão querer fazer uma. Então você compra um monte de colher de pau, um pouco de TNT, um pouco de barbante, cada um faz. Seu Abraão, seu Davi, sei lá quem é. Então o que está aqui, eu vou deixar exposto. Tem muitas outras ideias. Eu sei que vocês são mais criativos do que eu. Vocês vão ter mais ideias. O que eu quero despertar em vocês são duas coisas. A necessidade absoluta de utilizar de visuais em sua sala de aula. Vocês têm que usar. Se você quer que seus alunos lembrem, recordem seu ensino, tem que usar. Não é opcional. Não é. Segundo, eu quero incentivar em vocês, eu quero despertar em vocês, quero que vocês creiam que vocês dão conta de fazer coisa de valor. Ou você dá conta de utilizar o que existe, ou você dá conta de fazer alguma coisa. Não tem nada que impede vocês de ter visuais de qualidade. O que não está aí, está aqui. E o que você não sabe fazer, peça ajuda de um irmão, uma irmã que sabe. Peça ajuda de Deus. Vocês dão conta de fazer essas coisas, mas precisa preparar com antecedência, precisa importar com a apresentação e é preciso se desempenhar, se esforçar. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar no Evangelho. Não pode ser professor, professora e ter preguiça, porque não vai funcionar. Então, nós queremos ter aulas que ficam na memória dos nossos alunos. Nós queremos alcançar o coração da criança. Isso acontece através de imagens. Então, vamos usar os nossos visuais. Vamos ter aulas alegres. Vamos ganhar nossos alunos para Cristo através destes métodos. Ok, vocês têm 5 minutos. Então agora vocês vão pegar suas apostilhas. Vocês vão abrir para a capa, para o verso de uma folha. Eu vou dar um tempinho bem agora para anotar a letra, né? Todo mundo prontinho para anotar a letrinha da musiquinha? Primeiro, fiquem
Meninos. Meninos, fiquem de pé. Tem que falar macho aqui, senão ninguém levanta. Não, nós não vamos levantar bem agora, vamos anotar. Ah, tá. Fiquem de pé, meninos, que felizes são. Que felizes são. Fiquem de pé, meninos, que felizes são. E dê ao seu colega um aperto de mão. Vou repetir. E dê ao seu colega um aperto de mão. Repetindo do começo. Fiquem de pé, meninos, que felizes são. E dê ao seu colega um aperto de mão. Ainda vejo pessoas escrevendo aqui, então vou aguardar. Erguem os braços. Erguem os braços. E trisquem no chão. Trisquem. A Linda não conheceu essa palavra triscar. Será que é uma palavra de obediência? Mas triscar é assim, trisquem no chão. É, na portuguesa trisquem no chão. Erguem os braços e trisquem no chão. Então vamos cantar de obediência, viu, gente? Vocês tinham meus lá. E gritem aleluia. E gritem aleluia. Tenho a salvação. Tenho a salvação. Eu vou repetir o começo. Fiquem de pé, meninos, que felizes são. E dê ao seu colega um aperto de mão. Erguem os braços e trisquem no chão. E gritem aleluia, tenho a salvação. E depois fiquem de pé, meninas. E depois fiquem de pé, crianças. Ok, então agora nós vamos cantar. Agora eu quero ver a participação. Primeiro, senhores, faz o papel do menino. Pronto? 1, 2, 3, fiquem de pé, meninos. Não, senhores, vocês têm que levantar. Vamos dividir bem aqui. O nome da senhora de novo, por favor. Nilza, desculpa. Da Nilza pra cá vai ser a equipe verde. E a senhora pra lá vai ser a equipe azul. E aqui nós temos crianças. Aqui nós temos o jogo da Bélgica de uma forma para didática, né? Ao invés de 9 quadros, tem 16. E para ganhar o marcador de sua cor, você tem que acertar uma pergunta.
Então, tem que conhecer respostas e tem que ter estratégia, porque tem que conquistar ou 4 numa linha horizontal, ou então vertical, ou então no diagonal. Tá certo? Daí, vem agora. Eu quero que cada equipe se reúne e cada um vai escolher um capitão. Vai, escolhe. A gente quer Sônia aqui, Sônia vai ficar no rosa. Tá louca, hein, Sônia? A Sônia tá de fora. Já escolheram a Sônia. Já escolheram. Sônia, por favor, vem cá. Dona Sônia, por favor, sente-se aqui. Deste lado, quem é capitão? Marcos. Ok. Sonha, 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 sonha. Isso aí. Atenção, porque a tia Ana, ela só explica as regras do jogo uma vez. E a criança que não ouviu a regra do jogo porque estava conversando, a tia não explica outra vez. Tá certo? É verdade. Tem que estar prestando atenção para ouvir as regras. E é assim que funciona. A dona Sônia, ou então o seu Marcos, vai indicar quem da sua equipe vai responder cada pergunta. Atenção, daí a pessoa escolhida vai escolher um número. Daí, se eu escolher, por exemplo, o número 3, eu vou tirar a ficha do número 3 e vou ler a pergunta que está aqui. E aquela pessoa precisa responder. Agora, a equipe pode ajudar, mas é aquela pessoa que tem que responder. Eu vou aceitar a resposta daquela pessoa, tá? Caso acertar, vai ganhar uma ficha da sua cor na bolsinha. Caso não, a pergunta volta para o lugar e a outra equipe pode escolher ou não a mesma pergunta. Ganhe a equipe que acerta o primeiro 4 na linha. Alguém tem pergunta? Ok? Oi? Oi? Eu não entendi. Vou ler depois alto. Ô tia, a capitã não pode responder? Pode. Pode, mas só uma vez, tá? A gente quer que todos os alunos participem. Uma vez. Ok. Dona Sônia, escolhe um número entre 1 e 10. 4. Marcos? Meu número era 8. Então a equipe da Sônia vai começar. Sônia, escolhe alguém da sua equipe. Cícero. Dona Sônia. Porque eu não guias risco ao chão. Cícero, um número, por favor. 3. Número 3, ok? Para Cícero, ao apresentar a sua aula, focalize em quê? Ao apresentar a sua aula, focalize em quê? Pode ajudar. Eu vou sentar aqui perto porque eu não vi a aula de manhã. Eu não consigo. Número. Uma lindinha. Eu sou lindona. Ellen, ok. Escolha o número. 7. Número 7. Ok. Quais são duas fontes comuns de distrações da sala de aula? Duas fontes comuns de distrações. Aqui pode ajudar. Problemas físicos e emocionais. Bem, não, esses são problemas que provocam comportamentos errados. Não são bem distrações, ok? Devo ver. Sônia, escolhe outra pessoa. Pode? Ai. Meu braço.
número. O número? Ah, então... Não é número, não é alfabeto, é número. Ah, não, É jogo da velha. já estamos no verde, né? Então dois. Número 2. Qual é uma maneira em que o professor deve se preparar espiritualmente? Uma maneira em que o professor deve se preparar espiritualmente. Orar. Sônia me ajuda dos universitários, tá vendo? Onde é que são as na frente da missão? Número 5. Uma maneira em que o professor deve preparar a sua pessoa. Uma maneira em que o professor deve preparar a sua pessoa. Tomar banho. A sua pessoa. Ok, eu aceito. O que foi? Não atrasa, chega antes da hora. Dona Sônia. Neta, escolha o número. O 3. Número 3. Não, já foi. 4, Neta. O 4, então. Qual é uma maneira em que o professor deve se preparar mentalmente? Uma maneira em que o professor deve se preparar mentalmente. Ajude aqui. Enrola. Pode ser da missão. Sônia, sua missão. Perfeito. Vamos ganhar. Por mim, disputar impressão, fica coisa. O que é uma coisa que a aplicação deve ser? Uma coisa que a aplicação deve ser. Não, essa aí é o alvo, mas não é o que a aplicação deve ser. Dona Sônia, Vamos ganhar. foi alguém. Escolha o número. Uma coisa que a aplicação deve ser. A equipe verde ganhou. Eu nem precisava de mim. Muito bem. Gente, vocês estão vendo o tanto que aprenderam e o tanto que se gostaram. Daí também este serviu como um exemplo de como uma brincadeira pode ser um meio de aprendizagem, né? De fato, toda criança aprende através de brincar. Deus criou a criança assim. Então, nessa oficina, nós vamos aprender sobre uma parte importantíssima da aula lei, que é a hora de brincar. Então, vocês podem abrir suas apostilhas para a página 12. E eu quero chamar logo sua atenção, passando para a página 13, tem várias folhas, jogos com suas regras. Aqui vocês têm um monte de brincadeiras didáticas que podem ser adaptados para a sala de aula bíblica e com suas regras. E essas regras também podem ser modificadas, não são com copyright, né? A maioria veio ou da cabeça da minha mãe ou da minha cabeça, ou se adaptou para o professor. Então vocês também podem adaptar. Então tem muitos recursos aqui, além de mais alguns que eu vou mostrar para vocês. Então eu quero que vocês abrem agora para a página 12. Para nós estudar sobre a hora de brincar na sala de aula. Antes de... até na hora de brincar, é preciso relembrar o alvo. Que todo aluno se torne um discípulo fiel e verdadeiro de Jesus Cristo. Este é o alvo. E
brincar só para brincar, só para divertir. Nós vamos brincar direcionado a este alvo. Então, tudo que se faz na sala de aula, inclusive a brincadeira, se faz para cumprir este alvo, no longo prazo. Brinquedos e brincadeiras também se utilizam a este alvo de várias formas. Primeiro eu quero tratar de brinquedos na sala de aula. Brinquedos. Nós precisamos entender qual é a função de brinquedos na aula livre. A função de brinquedos. Daí eu vou colocar que não está nenhuma lacuna, mas precisa-se de brinquedos até uns 5 ou 6 anos de idade na sala de aula, porque existem funções para brinquedos nessa faixa etária. A primeira coisa que faz o brinquedo é muito mais que apenas entreter e encher o tempo. Não é somente isso lá. Se fosse somente isso, a gente poderia mandar os meninos para o creche. E lembra, a escola dominical não é creche. A escola dominical existe para evangelizar e discipular almas. Então, nós não vamos fazer isso só para encher tempo. Então, o que vamos fazer? Nós queremos desenvolver coordenação motora nas crianças de 0 a 3 anos. Isso é importante. Tudo que acontece na vida física da criança, todo o crescimento físico, capacita ela para tomar novos passos, inclusive em áreas espirituais. A criança pequena é muito voltada para os sentidos. Então, na medida que nós vamos ensinando ao redor dos sentidos e ajudando essa criança a crescer, nós estamos ajudando também na área espiritual. Nós não somos como se fosse um espírito separado da nossa carne. É um conjunto. E nós temos que conviver com essa realidade. De fato, uma coisa que eu observei, eu estava dando aula muitos anos atrás, logo depois que eu consegui falar português o suficiente para dar aula para uma turma de meninos de 10, 11 e 12 anos. A maioria destes meninos, eles tinham crescido na igreja, mas quando eu pedi eles para procurar um texto bíblico, para fazer uma leitura bíblica, para explicar uma coisa bem básica em cima de um versículo, quase ninguém conseguiu. E eu cheguei em casa pensativa, eu pensei, pai, por que essa turma de meninos que cresceu na igreja não pode fazer isso? Eu comecei a observar, a examinar a realidade da Tocantins. Eu descobri uma coisa. Essas crianças de 12 anos não podem fazer isso porque o nível de leitura delas é muito por baixo do que deve ser. Eles não têm um nível de leitura adequado. Daí eu me perguntei, por que não tem? Não tem porque na faixa etária de fazer atividades pré-leitura não foram feitas e o colégio não fez. E na faixa etária anterior, de desenvolver coordenação motora e outras coisas, também não foram feitos. Daí eu voltei para o princípio, a questão de criança do berçário, a questão de criança de 1 ano, de 2 anos. O que é que a igreja precisa fazer com uma criança de 1 ano, de 2 anos, para que, quando aquela criança se torna adolescente de 12 anos, um jovem de 15 anos, um jovem de 17 anos, aquela pessoa tenha a capacidade de ler a sua Bíblia e entender a ela. O que é que a igreja tem que fazer? A igreja tem que trabalhar faixa etária e desenvolvimento preciso para aquelas. E eu vou te dizer, talvez aqui em Paraná o Estado faz, em Tocantins o Estado não faz. A igreja tem que fazer, porque o Estado não cumpre o papel. Tocantins, segundo o MEC, está no penúltimo lugar na nação em termos de qualidade de educação. Nossa educação é péssima. Araguaína tem o melhor que existe no Estado, mas não é bom. Então a igreja tem que entrar, porque nós precisamos de pessoas alfabetas que podem estudar e entender suas Bíblias. Não é isso que se precisa. Então eu vou trabalhar com a igreja pequena com coordenação motora, para que com 5, 6 anos eu possa fazer atividade de leitura, para que com 10, 11 anos eu possa trabalhar com alfabetização. E eu trabalho com tudo isso em minhas salas de aula bíblica, porque tem a ver sim com o crescimento espiritual. E os brinquedos próprios têm essa função de desenvolver coordenação motora. Daí nós estamos visando longo prazo.
E é por isso que esses brinquedos têm função. Quais são esses brinquedos? É tipo caixa em caixa. Tem aqueles triângulozinhos, cada um menorzinho do que o outro. Quem já viu? Já viu, né? Isso aí tem um monte de função. Eles aprendem a empilhar, tem que colocar um por dentro do outro. Deixa eu falar. Às vezes coloca o menorzinho por cima e o maiorzinho por baixo e o maiorzinho por cima. E você não precisa corrigir isso, não. Não, minha filha, não é assim, ó. Faz direitinho. Não! Não é para você brincar com o brinquedo, é para a criança brincar com o brinquedo. E é para ele descobrir. Daí ele pode montar a torre do jeito que ele bem quer. Não tem que ser um jeito só. Ela está aprendendo porque ela está mexendo. Ela está palpando, ela está vendo o que funciona, o que não funciona. Logo ela vai descobrir como encaixar. Você não precisa ensinar. O que você precisa fazer é incentivar ela a brincar. Não faça por ela e não exija perfeição. Deixa ela mexer. Caso você... Não, eu vou passar por isso depois. Também blocos, aqueles de madeira ou então aqueles de plástico de pino grande. Não bloco pequeno, para criança pequena, porque eles não podem manusear. Bolas, todo tipo de bola faz bem para a coordenação motora e existem muitos outros, mas esses são os principais tipos de brinquedo que desenvolvem a coordenação motora. Também brinquedos para essa faixa etária desenvolvem a parte visual. Isso que estávamos falando, o nervo óptico tem que ser desenvolvido. E isso ajuda, isso também tem a ver com o futuro, a leitura futura. Isso desenvolve a parte visual por ser colorido, chama a atenção e a criança está aprendendo a distinguir entre cores. Também por estimular a criança de encontrar uma peça entre várias opções. A criança de 0, 1 e 2 anos, se você pega um baú cheio de brinquedos e você derruba no chão, ela não vai brincar bem não, a não ser se você já observou isso. E parte da razão é que o seu olho não consegue ver o brinquedo que ele quer no meio daquele monte. Não consegue. Para ele é uma bagunça colorida que confusa o nervo óptico dela. Aí você tem que colocar poucas coisas para ele poder ver e escolher aquilo que ele quer. Mas esses brinquedos ajudam nisso, facilitam por serem coloridos. Ele pode, aquele aí é verde, este aqui é amarelo e chama a atenção do olho. Então ajuda ele a se desenvolver de uma forma saudável, como Deus quer que ele desenvolva. Também os brinquedos podem ajudar na hora da introdução ou na hora da aplicação. Por exemplo, vocês podem construir casinhas de blocos para introduzir uma lição sobre construção do tempo, né? Para uma aplicação. Seria muito ativo, muito bom. Pode brincar de telefones para ilustrar como nós comunicamos um com o outro. Daí, passando para conversar de maneiras que Deus comunica conosco e nós comunicamos com Deus. A oração, a Bíblia, os profetas de antiguidade, né? Poderia servir. Brinquedos tipo joguinho de chá, os pires e as xícaras, né? Para fazer a aplicação de maneiras de ajudar em casa. Vamos fazer de conta que estamos lanchando, todo mundo com sua xícarazinha. Agora vamos lavar e vamos guardar um brinquedo que serviu como aplicação. Brincar com bonecos para histórias sobre nenês, tipo Isaac, Samuel e Jesus. Tem uma história que eu acho engraçada relacionada a isso. Na editora dessa evangélica, a parte do maternal, elas passam uma série toda tratando do neném Jesus, né? E uma semana você leva o boneco, envolve em pano, outra semana você leva pico, outra semana você leva mamadeira, cada coisa para segurar o neném. É para cada criança ter a sua vez de segurar o neném. Ok, deixa eu beber, aí continua. Tinha um pai que não gostou que seu menino, homem, estava brincando de boneco, né? Só que ele me conheceu e ele não tinha coragem de me falar que ele não gostou. Então ele falou para outra pessoa. E a outra pessoa me contou que ele não gostou. Então já que ele comunicou comigo por recado, eu retornei o recado. Eu falei para ele, olha, você fala para fulano o seguinte. Primeiro, brincar com boneco não vai tornar um menino homossexual, não. O pior que possa acontecer é que ele vire um pai mais um pouco carinhoso do que a maioria.
Porque quando o menino dela pega no boneco, sabe o que ele faz? Pá, 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 bate no chão. É macho mesmo. Tá bom. Não existe brinquedo para menina e brinquedo para menino na faixa etária até 3, 4 anos. Não existe isso. Criança, menina pode brincar com carrinho e não faz mal. Menino pode pegar um boneco e dar carinho e não faz mal. Vou contar um segredo. Meu filho Jeremias, que vai completar 11 anos, ele gosta de brincar de polo com a minha menina Rebeca. Mas ele não fala para ninguém. Estou falando para vocês. Mas ele não brinca com uma polizinha, não. Ele puxa o carrinho dela. Ela tem os homenzinhos, né? Não sei o nome. Ele traz os homenzinhos e o homenzinho não faz carinho, não. Bate e briga. É tudo macho do jeito que ele brinca. Não é o brinquedo que faz essas diferenças. Então vocês não precisam preocupar com essas coisas, tá certo? É a criação que faz a diferença. É a atenção e carinho do pai e da mãe que faz a diferença. Mas o brinquedo não faz. Então pode dar boneco para o menino, mas provavelmente ele não vai querer. Essa é a realidade. Ok, brinquedos, outros brinquedos que são apropriados na sala de aula. Porque não é tudo apropriado. Tem coisa que você pode ter em sua casa que às vezes não é apropriado na sala. Blocos, telefones, carrinhos, joguinho de chá, quebra-cabeça. Deixa eu fazer uma observação. Dependendo da faixa etária, essas coisas têm que ser resistentes, né? Não podem ter peças pequenas. Se você está lidando com uma criança bem pequenininha, tem que tomar muito cuidado. Muitos desses carrinhos que se vendem por R$2, R$3, R$5, as rodas saem e podem ser engolidas e não pode colocar. Ou você tem que inventar outro brinquedo, ou tem que gastar dinheiro para comprar uma coisa que não seja perigoso para a criança. Tem que prestar atenção a essas coisas. Quebra-cabeça também. Para criança pequena, tem que ser aquelas de madeira, que são difíceis de encontrar. Em Araguaína a gente não tem. Talvez aqui em Curitiba vocês encontram. Eu trago dos Estados Unidos para a minha igreja. Para as crianças maiores, já podem ser aquelas de papelão, que são menos resistentes. Esses brinquedos de caixa em caixa e outros semelhantes. Animais de plástico resistente, tipo fazendinha, ou de pelúcia. Agora, animal de pelúcia você não pode dar para neném, você sabe disso. Porque vai na boca, engole as fibras e engasga. Então, animal de pelúcia é para crianças acima de 2 anos. Tá? Bonecos, seus acessórios, bolas. Agora, na igreja, evite brinquedos de luta, tipo soldados, espadas, Power Rangers, etc. E brinquedos perigosos. Em minha casa, eu deixei meus meninos brincar com soldadinhos, com Power Rangers, mas não é bonito ter na igreja. Não é, sinceramente. E às vezes incentiva uma brincadeira que de repente foge de controle. Né? E a gente não quer os meninos brincando de espada no quintal da igreja. Simplesmente não é bonito. Então evite essas coisas. E se você não quiser ter em sua casa, isso aí é opção sua. Agora, qual é o uso de brinquedos na sala de aula? Ou seja, como é que nós vamos administrar os brinquedos que possuímos? Primeiro, os brinquedos devem ser bem divididos. Bem divididos. Com isso eu quero dizer o seguinte: vocês não podem jogar um monte de brinquedo em um baú só e espera que as crianças não vão brincar. Você precisa comprar um monte de pote, baú, e em um você vai colocar todos os livrinhos. No outro você vai colocar os brinquedos de caixa em caixa. No outro são as coisas que têm a ver com lar e família, tipo joguinho de chá, tipo boneco, tipo telefonezinho. Isso aí tem a ver com o lar. Na outra vai as bolas, vai as pula-cordas, as coisas mais ativas, e assim por diante. Então os brinquedos têm que ser bem divididos. Daí você tem que colocar uma quantidade limitada cada vez. Você não vai jogar tudo que tem de uma vez só. Além dessa questão visual, que eu falei sobre as crianças pequenas, a questão é se você joga tudo de uma vez, passou os 15, 20 minutos, eles já cansaram do que tem aí, você não tem mais nada, não tem outro recurso. Daí você tem que colocar um pouco. Elas têm que guardar, você não. Elas têm que guardar e daí pode puxar outra coisa. E assim você pode fazer o tempo passar melhor. Às vezes, principalmente na EBF, as crianças maiores têm muito a fazer, mas nós temos que ter mais tempo com os brinquedos
brinquedos para as crianças pequenas, porque não existe atividades didáticas suficientes para entretê-los. Outra coisa, tem que ter quantidades suficientes para cada criança ter um objeto para ela mesma. Não vale você ter joguinho de chá com 6 xícaras e ter 12 alunos. Isso não vai funcionar. Não vai. E não adianta dizer que vocês precisam aprender a repartir. Precisam, mas não vão aprender naquela aula, não. Tá? Você tem que ter um objeto para cada um. Mesmo que você tenha que pegar um copo descartável, mesmo que você tenha que ir na loja comprar mais xícarazinha, tem que ter um para cada um. Senão não vai. Varia de semana em semana. Essa é outra razão para dividir os brinquedos. Essa semana nós vamos usar as quebra-cabeças e os tempinhos. Outra semana nós vamos puxar as bolas e o joguinho de saco. Para que não fique sempre a mesma coisa, né? Insista que as crianças guardem um tipo de brinquedo antes de puxar outro. E se elas não guardem, você não puxa outro. Ponto final. Você pode ajudar elas a guardar. Eu coloco um, você coloca outro. Mas enquanto elas não ajudam, você não vai tirar outra. Você não vai fazer por eles. A não ser que seja tempo muito corrido, acabou o tempo, o pai buscou, daí é obrigado, né? Fazer. Outra coisa, você tem 4 alunos brincando, 3 guardam e o outro fica aí empurrado. Ele não vai brincar com o próximo brinquedo. Ponto final. Não vai. Ele não ajudou. E se vocês acham que isso é duro, isso é bom. Faz bem para a criança, faz bem para você. Próximo. Guarde tudo pronto para ser usado novamente. Tudo pronto. Quando você tem um monte de crianças numa sala de aula, você não tem tempo para ficar caçando suas coisas. Tem que saber onde está e tem que ser bem organizado. Agora nós vamos passar para a parte sobre brincadeiras e jogos. Brincadeiras e jogos. Essa é para crianças maiores. Embora você pode elaborar brincadeiras e jogos para criança menor também, é mais simples nas faixas etárias a partir dos 8 anos de idade. Uma observação. Até os 10 anos de idade, mais ou menos, não é bom jogos muito competitivos. As crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade não sabem perder. E não é bom, eles não vão aprender. Adultos também. Eles não vão aprender a perder. Eles não aprendem a perder por perder. Eles aprendem por crescer. É um fato do desenvolvimento infantil e é uma coisa que você não pode forçar. Então, quando você faz brincadeiras com a faixa etária de 5, 6, 7, 8 anos de idade, você tem que fazer uma coisa que todo mundo participa e todo mundo ganha alguma coisa, porque senão não vai funcionar. Por a partir dos 9 anos, 10 anos, você pode fazer competições. Às vezes elas ficam chateadas, mas elas já sabem, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Na outra semana eu vou ter chance, ok? Ok, brinquedos e jogos. A função de brincadeiras e jogos na aula alegre. Para que serve? Primeiro, chama a atenção dos alunos. Vocês viram? Todo mundo estava atento ao meu joguinho feinho, caseiro, né? Todo mundo estava rindo, estava interessado. Chama a atenção. Também estimula a memória. Vocês queriam lembrar, queriam ganhar, queriam vencer a equipe da Dona Sônia, embora não conseguiram. E também estimula porque se eles sabem que cada vez em quando vai ter uma brincadeira dessa, eles se esforçam mais para prestar atenção, para lembrar. Eu sei que vai ter uma brincadeira no final da unidade. Eu quero saber, eu quero ganhar. E estimula. Estimula esforço. É isso que eu acabei de falar, né? Estimula esforço nas aulas para relembrar a matéria para a brincadeira. Também ilustre fortemente a ideia da lição, se vocês souber preparar jogos. Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente passa lá na mesa. E dá vontade nos alunos de frequentar a aula. Quem é que não gosta de uma aula onde brinca? Né? Vai ter brincadeira hoje? Os meus alunos não vai. Eles chegam, tia, vamos ter brincadeira hoje? E quando eu digo, hoje não tem, vamos ter no final da unidade. Tá bom. E eles frequentam com essa expectativa. O dia da brincadeira, eles gostam. Agora, tipos de brincadeiras, e tem muito mais do que essas. Esse é só para abrir o paladar para este assunto. Tem mímicas, uma brincadeira que
está contando a história de Balaão. Daí ela tinha jumenta, né? Falou, daí você pode pedir. Todo mundo vai levantar a mão, todo mundo quer ser jumentinha. Como é que a jumentinha faz? Não sei. Bem fácil. Mas todo mundo vai, né? Elas levantam e elas fazem a mímicazinha. E daí podem fazer elas parar e viram no anjo. E se tiver coragem, é melhor. Pode ser que você se torne a boninha e deixe alguém dando ser balão para bater em você. Não é bom deixar eles bater um no outro, isso não vai dar um resultado bom. Mas tem uma ideia, uma mímica, né? Pode ser uma da ação da história. Você vai estudar sobre a arca de Noé. Então, todo mundo, nós vamos construir a arca, nós vamos ajudar Noé. Pois é, vamos pegar um pau, e um martelo, e um prego. E nós vamos martelar, vamos lá. Pá, 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 pá. E faz muito barulho. Essa é a hora para barulho. Pá, 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 pá. Ai, ai, faltou tábua. Nós vamos ter que serrar a tábua. Todo mundo pega o serrote, vamos lá. Está serrando? Não serve não, precisamos de mais. Tá vendo? Faz a mímica, constrói a arca. No final todo mundo participou e fez a coisa. Também pode fazer uma mímica da aplicação da história. Isso nós já tratamos. Todo mundo fingindo de limpar a casa, de ajudar a mamãe, sei lá o que. É um tipo de mímica para crianças pequenas. Agora, para crianças maiores, elas podem fazer uma mímica para os outros adivinhar. Isso não funciona com crianças pequenas. Isso funciona a partir dos 9 anos. Elas podem ser uma das personagens estudadas, né? Ou então elas podem fazer uma mímica de uma aplicação e os outros vão adivinhar o que é que está desenvolvendo. Eles gostam, não precisam de material. Também existem dramatizações dessas histórias que as crianças a partir de 9 anos, 8 anos, costumam gostar bastante. É uma brincadeira, de fato, mas é uma brincadeira que reforça. Também tem siga o guia, né? Vocês sabem, tem um guia, o que ele faz, todo mundo tem que fazer. Isso aí tem várias aplicações bíblicas. Desenhos no quadro. Isso aí, criança e adolescente e jovem e adulto, todo mundo gosta, mas exige um certo preparo com antecedência na parte do professor. Porque você tem que levar, se a brincadeira vai levar um tempo, você tem que levar um monte de categoria, um monte de coisa já escrita, já pronta. E tem que ser bem organizadinho, porque senão não vai funcionar. Então, se você vai fazer na sala de aula só com umas 4, 5 coisas, é mais fácil. Mas se quiser realmente competir, tem que preparar bastante. Mas eles gostam muito de desenhar uma coisa e os outros adivinhar. É gostoso, mas o professor tem que preparar. Jogo da forma, vocês sabem, você faz a coisa, né? Quem vai ser enforcado, coloca a frase ou a palavra que eles têm que adivinhar na peça. Também é óbvio, criança a partir das 9 anos. Mas eles costumam gostar. Só que não pode abusar de nenhuma dessas brincadeiras. Tem que só usar cada vez em quando. Também existe uma variedade de tipos de jogos, tipo jogo de memória, que você pode confeccionar. Para crianças menores, esses jogos de memória devem ser com pares iguais, que eu vou mostrar daqui a pouco. Espada com espada, leão com leão, rei com rei. Eles procuram os pares. E não pode colocar mais do que 4 ou 5 pares na mesa de cada vez, para crianças até 5, 6 anos. Tá? Para crianças maiores, você pode ter 2 partes que são ligadas, tipo esposas e esposas da Bíblia. Ou seja, virou Abraão, tem que encontrar Sara. Né? Virou Isaac, tem que encontrar Rebeca. Esse tipo de coisa. Eu gosto de sempre dar ênfase em decorar a ordem dos livros da Bíblia, suas siglas, como os senhores. Você pode ter o livro Gênesis e sua sigla, GN, do outro lado. Deixa eu perguntar, vocês sabem a regra para as abreviações dos livros da Bíblia? Quem sabe a regra? É o seguinte, Gênesis é GN, né? Êxodo é EX, e assim por diante. Assim é a regra. É a primeira letra e o primeiro consoante. Isso se forma a sigla. Agora tem algumas exceções. E tem razão para cada um. Por exemplo, no Velho Testamento você tem Números, você tem Neemias e você tem Naum.
cada um começa com N, a primeira consoante é M. Então, como é que os tradutores da Bíblia resolveram? Números vem primeiro, então segue a regra. Primeira letra, N. Primeira consoante, M. Neemias vem próximo. Primeira letra, N. Próxima letra, E. N-E, para Neemias. Naum, do mesmo jeito. Letra N. Próxima letra, A. É por isso que não segue a regra. Se seguisse, teríamos 3 livros com a mesma sigla. Então, mesmo que você não sabe qual é a sigla, você descubra utilizando desta regra. Outra exceção é 1º e 2º Pedro, que é PE ao invés de PD, e eu não sei porquê. Isso aí eu não descobri o porquê. Mas essa é a regra das siglas. E as crianças de 11 e 12 anos vão gostar para você mostrar isso. Esse é o tipo de coisa que eles gostam. Ah, eu entendi, tia. Então, o que seria a sigla de Levítico? Deixa eu ver. L e B. Eles vão gostar. Eles precisam. Porque você vai querer colocar nas mãos deles as abreviações para eles entenderem o que é. E eles não sabem se vocês não contam. Pode ser isso. Bingo bíblico. Você tem as cartelas ou com gravuras, ou então com respostas a perguntas, ou sei lá o que. Tem um monte de maneira de confeccionar bingo. E vocês têm naquela sala de materiais um bocado de jogos desse tipo já confeccionados. Precisa ir lá e curiar e saber o que tem. Jogo da velha, isso que a gente jogou. Você pode jogar no quadro branco, simplesmente com as linhas, mas é mais gostoso fazer uma dessas cartazes de prêmios, com bolsinhas. Eu não sei porquê, mas é mais gostoso sim. E daí você brinca com fichas daquele jeito. Mas deixa eu observar umas coisas que eu acho que vocês perceberam. Para jogar um jogo desse, leva tempo. Você não faz essa brincadeira em 5 minutos. Então, no dia que você vai fazer essa brincadeira, você tem que dar tempo. E muitas vezes, a primeira vez que joga, eles não vão lembrar muitas das respostas. Daí alguém ganhou. Daí você embaralha as perguntas e faz de novo. Você está dando uma segunda chance. Né? Pode até embaralhar a seguinte, se quiser. Daí isso reforça ainda mais. Agora eu lembro, tia. Agora eu dou conta. Isso é bom. Também vocês perceberam, vocês fizeram muito barulho, não fizeram? E os seus alunos vão fazer. Mas é aquele barulho gostoso, aquele barulho velho. Não pode fugir do controle, mas é a hora de rir. É hora de conversar um pouco. Só que a professora tem que saber a hora de... Está na hora, lá, né? Para continuar com o jogo. Então tem que dar tempo e abrir espaço com esses jogos. Boliche. Tem aqueles boliches de plástico, não tem? Eu gosto, cada vez em quando, de desenvolver, elaborar umas perguntas sobre as nossas decorados, e daí o prêmio para quem acerta é que ele joga a bola para derrubar pino, e os pontos dependem dos pinos. Isso é engraçado. E dá uma chance para uma criança que talvez não responda muito bem perguntas, mas ela é craque em jogar bola. Você dá a opção para a equipe escolher ela para jogar bola. Tá bom, ela tem chance de ter êxito em alguma coisa ao alcance dela. Ela é craque em rolar a bola. Tá bom, deixa ela rolar. Eu acho que vocês perceberam, quando vocês têm uma sala de aula e tem que dividir em equipes, você tem que fazer a coisa organizada, como nós fizemos aqui. Tem que ter alguém que é capitão. Eles gostam disso. E daí, assim tem que ser organizado. Somente uma pessoa pode responder, porque senão vira aquela bagunça. A equipe pode ajudar, mas você tem que organizar a coisa, porque eles não sabem se organizar. Você tem que fazer isso em favor deles. Baralhos. Eu confecciono muito tipo de baralho. Eu gosto de fazer baralho da Bíblia. Ou seja, vamos supor que estamos aprendendo os nomes dos livros do Novo Testamento. Então eu vou pegar umas fichas, que eu vou mostrar. Vou escrever 2 vezes o nome de cada livro. E daí tem 27, então vai dar 54, né? Embaralha e entrega um determinado número para os alunos. Você tem que dividir em grupos de 4 ou 6 para isso funcionar. Daí eles têm em sua mão, digamos, 5 fichas. O objetivo é que eles conseguem 5 numa sequência. Ou seja, pode ser João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Pode começar onde quer que comece, né? Começando por Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, né? Então, o objetivo é cada vez eles pegam um
e vê onde encaixa e descarta um. Isso exige bastante conhecimento e bastante estratégia. Só funciona com criança maior, que está bem alfabetizada, ou então com jovem. Mas para aqueles que têm capacidade, eles gostam. E é um reforço muito bom para isso aí. Porque não começa com Mateus, pode começar em qualquer lugar. Então esse baralho é muito eficiente. Eles querem ganhar. Então eles se esforçam para decorar em casa. Também pode ter trios variados. Eu vou mostrar vários em que você faz perguntas em vários pontos no trio. E muitos outros tipos de brincadeiras. Use da sua criatividade. Então aqui se vê